O que o apóstolo Paulo me ensina sobre batalha espiritual e as armas do crente. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos à última aula do segundo trimestre de 2020. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O estudo de hoje vai se basear na Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Aqui, como de costume, eu apenas vou destacar dois versículos, o versículo número 11 e o versículo número 13. Por isso, eu convido o amado irmão, a amada irmã, a pegar a sua Bíblia, convidar os seus familiares e nos acompanharem na leitura oficial do texto de hoje. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A última exortação do apóstolo Paulo antes de entregar a epístola aos destinatários, no caso, aos Efésios, faz um alerta, uma última exortação sobre a nova perspectiva que o crente vive, uma perspectiva de batalha espiritual. Trazendo essa nova realidade aos crentes agora, o apóstolo Paulo informa quais são os verdadeiros inimigos do crente, onde se estabelece a batalha e, principalmente, quais são as armas que o crente pode utilizar, tanto para a defesa quanto para uma ofensiva. Entendido isso, a aula de hoje vai ser dividida, como de costume, em 3 tópicos fundamentais. Tópico número 1, preparo espiritual do crente para a batalha. Tópico número 2, conhecendo o campo de batalha. E tópico número 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Entendido isso, vamos dar início então ao tópico número 1, que tem por título o preparo espiritual do crente para a batalha. É bem repetitivo falarmos que o apóstolo Paulo sempre trabalhou e sempre vai trabalhar em todas as suas epístolas com um exemplo prático. Quando ele vai falar de batalha espiritual, essa praticidade ainda persiste, porque ele deixa muito claro 2 coisas: que o crente vive em batalha, e segundo, que essa batalha não se estabelece no plano material, no plano físico, mas se estabelece no plano espiritual. É bem simples. Todas as vezes que você vê um filme ou algum seriado que fale sobre batalhas históricas ou batalhas épicas, sempre tem na sua introdução o preparo não só psicológico, mas o preparo bélico para aquele enfrentamento. Na vida do crente não é diferente, principalmente agora que o convertido tem consciência dessa realidade espiritual que é colocada à sua frente. A batalha espiritual ou a abertura do entendimento de uma batalha espiritual é a consequência da revelação do próprio Cristo, é a consequência da revelação da salvação. A partir do momento em que o crente se converte, se arrepende, alcança o arrependimento e trilha o caminho da salvação, ele consegue perceber aquilo que antes ele não conseguia enxergar, que são as influências espirituais que existem no mundo físico e que foram retratadas e vividas pelo próprio Cristo enquanto ele estava na terra. Assim sendo, o apóstolo Paulo, após ensinar de forma geral, individual e social, ele termina a sua orientação lembrando ao crente, expondo ao crente essa batalha que foi estabelecida. E para que isso ficasse bem claro no seu procedimento diante desse novo cenário apresentado, o apóstolo Paulo incentiva os efésios a manterem as instruções anteriores que já foram tratadas nos capítulos passados.
Assim sendo, no primeiro tópico, nós vamos trabalhar o fortalecimento, ou seja, o preparo do crente para a batalha espiritual. Toda vez que um soldado vai para campo de batalha, ele precisa levar alguns mantimentos, ele precisa levar algumas coisas que vão auxiliá-lo durante o período de batalha. E principalmente ele vai precisar estar fortalecido, não só fisicamente, mas também psicologicamente para aquilo que ele vai enfrentar. A primeira coisa que o apóstolo deixa muito claro, a primeira grande orientação que é dada para o crente que agora vai enfrentar as suas batalhas espirituais, é que ele deve fortalecer-se, ou seja, fortalecei-vos no Senhor. Quando o apóstolo Paulo manifesta essa expressão, né, ele coloca essa expressão na segunda parte aí do fim da sua epístola, ele vai deixar muito claro duas coisas. Primeiro, o crente precisa ser fortalecido. Mas não é um fortalecimento qualquer, é um fortalecimento no Senhor, o que conota um fortalecimento espiritual. Mas aonde se baseia esse fortalecimento espiritual? Como eu me fortaleço espiritualmente? Durante todo o processo do estudo da Epístola aos Efésios, nós fomos alertados desse fortalecimento e do caminho que deveria ser percorrido para que alcancemos 100% ou pelo menos força o suficiente para que continuássemos resistindo àquilo que viria contra nós. Então, quando o apóstolo Paulo pede fortalecei-vos, ele está dizendo, irmão, irmã, se lembre dos ensinamentos que foi dado. Se alicerce naquilo que foi instruído pelo próprio Cristo e pelo exemplo do próprio. E ele acaba listando algumas coisas que ajudam no fortalecimento desse soldado para enfrentar a batalha. Então, quando o apóstolo Paulo coloca fortalecei-vos, ele está dizendo, para e observa aquilo que já foi ensinado para que você se mantenha firme, para que você mantenha o seu espírito alimentado. E principalmente, ele termina a expressão no Senhor, porque esse fortalecimento não é um fortalecimento humano, mas um fortalecimento espiritual. O apóstolo Paulo, então, vai citar 3 coisas que precisam ser efetuadas para que haja esse fortalecimento. O primeiro e principal, a comunhão do crente com o Espírito Santo de Deus. O fortalecimento da comunhão, ele é extremamente necessário, porque ele torna os laços entre as duas pessoas citadas um laço forte, um laço indestrutível, um relacionamento onde existe entendimento de ambas as partes. Se fôssemos trazer um cenário de guerra, é como se um soldado tivesse no mesmo pensamento do seu tenente, do seu capitão, ao ponto de ouvir as suas instruções e executar conforme aquilo que foi mandado. A comunhão, ela é extremamente importante, porque ela nos ajuda a pautarmos os nossos ouvidos àquilo que é espiritual, às orientações espirituais. Mas como eu fortaleço o meu elo de comunhão com o Espírito Santo, com Deus, em meio a tantas coisas que acontecem? O apóstolo Paulo vai deixar muito claro que nós temos que permanecer continuamente em oração, em renovação da nossa mente. Ou seja, sempre procurando manter a nossa mente voltada para aquilo que vem de Deus, ou seja, voltado para aquilo que é espiritual. E a oração nos ajuda a fazer isso, a fazer essa manutenção do que se passa na nossa mente. A oração é uma ferramenta super, hiper, mega necessária na vida do cristão, já que ela nos liberta daquilo que nos afasta de Deus e principalmente nos ajuda a nos esvaziarmos daquilo que nos preocupa e nos dedicarmos 100% na dependência de Deus e daquilo que é espiritual. Então, a primeira forma de fortalecimento no Senhor é o fortalecimento da nossa mente, a renovação da nossa mente através da oração, através da dedicação das nossas tribulações, das nossas angústias no altar de Deus,
para que Ele tome conta dessas coisas enquanto nós nos dedicamos àquilo que é espiritual, aquilo que vai nos levar à santificação. Segundo aspecto aí é uma vida em santidade. Nós precisamos ser santos porque Deus é santo. Santidade fala sobre separação, fala sobre nos abster daquilo que é carnal e nos voltarmos para aquilo que vem de Deus, que é originário de Deus. Então a santificação é o segundo passo. Se você reparar muito bem, a oração está ligada à santificação, já que a oração é um dos processos necessários para se manter e fazer a manutenção da santificação. Sem santificação, nós não conseguimos alcançar o objetivo, que é nos aproximarmos de Deus. E a oração nos fortalece para que nós venhamos nos manter santificados, e a vigilância e o afastamento e a separação, como no caso do jejum, nos ajuda a nos mantermos limpos diante de Deus, para que sejamos considerados santos diante dele. Então já falamos da comunhão com o Espírito Santo de Deus, já falamos da oração, obviamente, já falamos da santificação e por último, para nos mantermos aqui fortificados ou fortalecidos, como o apóstolo Paulo nos orienta, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, mas como ser cheios do Espírito Santo de Deus? É procurar produzir os frutos do Espírito: a bondade, a longanimidade, a mansidão, o equilíbrio, a temperança. Produzir esses frutos indica que nós estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio, nos oriente, nos governe, domine as nossas ações. E isso nos mantém não só em comunhão com o Espírito, mas fortalecidos espiritualmente para as batalhas que serão travadas, com toda certeza, na vida de cada crente. Então, o primeiro tópico trata do preparo. Como eu me preparo espiritualmente para uma batalha? Eu me preparo em oração, na busca da santificação, na comunhão com o Espírito de Deus e na procura da produção dos frutos do Espírito, para que o Espírito habite em mim e seja revelado em mim para as outras pessoas que me cercam. Além disso, existe um outro fator que é extremamente importante para o fortalecimento, que é o alimento. Ninguém se mantém de pé se não estiver alimentado, se não estiver bem, com o seu corpo bem nutrido. Espiritualmente falando, é o mesmo sistema. Para que o meu espírito esteja fortalecido, ele também precisa ser alimentado. E aqui nós nos voltamos para a meditação da palavra de Deus. Observe bem, eu não estou falando da leitura da palavra de Deus, mas da meditação da palavra de Deus. Quando nós analisamos os ensinamentos das Escrituras, nós alimentamos o nosso espírito. E quando nós exercitamos aquilo que a palavra ensina, ou seja, quando nós praticamos a palavra de Deus, estamos caminhando para a sociedade e tornando o nosso espírito forte. É que nem no nosso corpo físico. Quando nós nos alimentamos direito e praticamos exercícios físicos, o nosso corpo se coloca saudável e forte para passar pelas dificuldades ou por aquilo que vai exigir de nós um esforço demasiado. Dentro do mundo espiritual é a mesma coisa. O alimento saudável é a meditação, a procura dos ensinamentos dentro da palavra de Deus. E o exercício seria a prática daquilo que foi aprendido enquanto eu meditava e procurava a orientação na palavra. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa muito claro é que antes de seguir para a batalha, o crente precisa ser devidamente preparado, como todo o soldado se prepara para a guerra. E como o crente faz isso? Dentro desses requisitos que foram aqui administrados. Primeiro, a comunhão com o Espírito, a oração, a busca pela santidade, a santificação, a separação, a meditação da palavra e principalmente a prática daquilo que a palavra me ensina.
No segundo tópico, então, ele vem trabalhando a segunda parte do que seria a batalha espiritual. O tópico 2 tem por título Conhecendo o campo de batalha do crente. Você não vai para uma batalha sem conhecer o campo de batalha. Antigamente, quando você tinha grandes batalhas, os reis que iriam conflitar escolhiam um campo de batalha. Um campo de batalha, geralmente, ele é um campo neutro, ele é um campo conhecido por ambas as partes ou pelo menos por uma das partes. No mundo espiritual, na batalha espiritual, o terreno, o campo de batalha é conhecido por ambos. Esse terreno é onde vão ser travadas tanto batalhas em conjunto, que são as batalhas da comunidade cristã, as batalhas da igreja, quanto as batalhas individuais. E o principal fator de ser bem-sucedido numa batalha é o fato de você conhecer com quem você está lutando, conhecer as táticas do inimigo. Quando você conhece as táticas do inimigo e tem noção do campo de batalha, a probabilidade de você ser bem-sucedido, vitorioso na guerra é muito maior. Então, Manuela, onde é que é o campo de batalha? Esse campo de batalha é um campo espiritual. Logo, eu já sei que numa batalha espiritual eu só posso me utilizar de armas espirituais, de instrumentos espirituais. É por isso que o apóstolo deixa muito claro o tempo todo, durante toda a epístola de Efésios, que é sempre no Senhor, é sempre em Cristo, porque ele estava tratando de fatores espirituais. Então, um campo de batalha escolhido foi o campo espiritual. E Manuela, como é o meu inimigo? A palavra do Senhor diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Satanás, ele é o antagonista da nossa história, né? Se fosse aí um filme a ser contado, nós sempre temos o vilão. E o vilão dessa história é o inimigo, é o diabo. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso, que o inimigo que nós travamos é o nosso, é o diabo, é Satanás, são as potestades, são as forças das trevas, é aquilo tudo que é maligno, que é mal. Então, a primeira coisa que a gente sabe, que a gente já identificou, é contra quem estamos lutando. Preste bem atenção. No versículo 12, o apóstolo Paulo deixa muito claro que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, a nossa luta não se estabelece dentro do campo físico. Então, aquilo que é mal dentro do campo físico não pode ser combatido da mesma forma e da mesma maneira que é combatido no mundo espiritual. Porque aquilo que é mal no campo físico nada mais é influência daquilo que é ruim dentro do mundo espiritual. Então, quando transferimos esse entendimento do físico e do espiritual, é necessário entender que no mundo físico eu devo sempre pagar o mal com o bem. Porque geralmente quem faz o mal, quem expressa o mal, está sendo influenciado por aquilo que é mal, de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, aonde se trava as nossas batalhas, as nossas verdadeiras batalhas, são travadas no mundo espiritual. Porque nós sabemos que existe influência do maligno sobre o mundo físico. Entendido isso, compreendido isso, a gente pode seguir em frente. A batalha espiritual que o nosso inimigo nos proporciona não é uma batalha espiritual, primeiro, visível, e segundo, não é algo relaxado, não é algo sem nenhuma inteligência. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, dentre os outros apóstolos, vão deixar muito claro que o inimigo que combatemos, ele é um inimigo astuto, é um inimigo inteligente e que sabe a forma de atuar. O nosso inimigo, ele nos observa há anos, há muito tempo. Antes mesmo de nós termos essa noção, ele já compreendia como o ser humano era facilmente dominado, era facilmente enganado. Eva foi seduzida pelo inimigo a comer o fruto, foi induzida a isso.
Então nós observamos aqui que o inimigo que nós estamos combatendo não é qualquer inimigo, e sim um inimigo que tem inteligência e também tem as suas armas de atuação. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro que você não está lidando com qualquer inimigo, mas um inimigo que também conhece as suas fraquezas e conhece aonde você pode ser fragilizado para que você possa cair e ele avançar no meio do campo de batalha. Então, entendendo quem é o seu inimigo e tendo consciência que ele também te conhece, o apóstolo Paulo deixa muito claro que essa batalha é uma batalha de forças espirituais que se combatem. Por quê? Porque o inimigo, ele é anti-Deus, né? Nós aguardamos aí o fim de todas as coisas, o termo aí utilizado é, porque o anticristo. O anticristo quer dizer o quê? Aquele que é contrário, aquele que nega a Deus, que rejeita a Deus, que não aceita a Deus. Então, o nosso inimigo é contrário a tudo aquilo que é de Deus. Então, o apóstolo Paulo, entendendo isso, tentando mostrar para os efésios que o inimigo que é para ser combatido, que está para ser combatido, não é um inimigo qualquer, não é um inimigo que não foi preparado para a batalha, ele vai descrever, principalmente no capítulo 4, de 2 Coríntios, que é um dos pontos em que ultimamente mais se tem sido atacado, que é na questão de semear a incredulidade. Ele vai deixar muito claro nos textos que ele escreve, na orientação das igrejas, na orientação aí dos grupos, dos espaços cristãos, como o inimigo age. Então ele vai apontar aí 7 coisas que o inimigo aparece, onde o inimigo deixa claro as suas armas de atuação. O primeiro ponto: confundir a mentira com verdade, simplificando pra gente as meias verdades. O inimigo, ele tá ali para te confundir, para tirar de você a verdade. Muitas vezes é utilizado uma meia verdade para que você possa entrar em dúvida, para que você possa entrar em confusão. E aonde tem dúvida e aonde tem confusão, fica muito difícil da fé aparecer, ou da fé resplandecer. Então, onde ele dissemina a mentira, onde ele aplica a confusão entre a verdade e a mentira, acaba se tornando um lugar onde a fé não pode transparecer, onde a fé não tem forças ali para se manifestar. E quando nós não estamos protegidos, quando nós não conhecemos a verdade, o 100% da verdade que Deus, através do seu Filho Jesus, pregou e ensinou ao povo, ao ser humano, nós somos facilmente confundidos. É por isso que é tão necessário que você conheça o Deus que você serve, que é tão importante que você conheça aquilo que a Bíblia fala, para que você não seja confundido nem com a mentira, nem com as meias verdades, que são armas utilizadas pelo inimigo para vencer essa batalha. O segundo tópico, que é tratado também pelo apóstolo Paulo, fala sobre deturpar as escrituras. Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 16, se fala sobre essa deturpação. E hoje em dia nós também vemos visivelmente essa deturpação. O que é deturpar? É confundir, é trocar as coisas, né? É fazer mau entendimento daquilo que foi escrito. Dentro das nossas igrejas, nós temos o costume de falar, né? Um versículo fora do contexto é motivo aí para confusão, é motivo aí para descrença. E é uma verdade, porque tudo aquilo que foi escrito está dentro de um contexto e dentro de um raciocínio divino e que precisa ser levado na sua completude. Quando eu retiro algo e deturpo ao meu favor, ou a favor de outro, ou utilizo um fragmento para me justificar, eu acabo deturpando a palavra de Deus. Eu acabo aí utilizando algo que não é para ser utilizado fora do seu contexto, fora da sua aplicação. E Satanás, ele é expert em deturpar aquilo que foi escrito, porque ele conhece a palavra. Lembra que a gente começou falando,
Da mesma forma que eu conheço o meu inimigo, que o apóstolo Paulo me apresenta as características do meu inimigo, o meu inimigo também me conhece. Então, quando ele deturpa, ele sabe que eu não entendo tanto, ele sabe que eu não tenho aprofundamento, ele sabe que eu não busco conhecer, então ele vê uma brecha para me atacar ali. Então, quando ele retira, deturpa algo que está dentro das escrituras e provoca confusão no meu entendimento, ele está deturpando aquilo que é correto, deturpando aquilo que é justo, para que eu e você estejamos vulneráveis às atitudes e às ações malignas dele dentro aqui da nossa esfera espiritual. A terceira coisa que é falada, que o apóstolo Paulo em 2 Coríntios continua falando, é sobre dissimular e induzir. A guerra espiritual, além de ser uma batalha travada, né, uma batalha corpo a corpo, como já a gente vai entrar, ela também é uma guerra de influência. Tanto o bem quanto o mal, né, já que a gente trabalha o tempo todo com essa antagonia do bom e do ruim, vai todo o tempo trabalhar com a influência. Pelo que eu me deixo ser influenciado? Por aquilo que é bom ou por aquilo que é ruim? Ele dissimula aquilo que é bom e aquilo que é ruim para que ele possa o quê? Me movimentar, para que ele possa me usar para os seus propósitos. E qual é o maior propósito do inimigo? É ferir a Deus, é magoar a Deus. E muitas vezes nós acabamos sendo utilizados por ele quando damos ouvidos às coisas que são contrárias àquilo que é divino. De novo, por isso o apóstolo Paulo o tempo todo fala: fortificai-vos no Senhor. Busque aquilo que vem do Senhor. Busque a orientação que vem de Deus, porque isso serve como barreira para você não ser nem induzido, nem enganado pelo diabo, ser induzido ou enganado por aquilo que não provém de Deus. A quarta coisa que ele também faz é fazer falsos sinais. Ah, Manuela, mas isso significa então que o diabo, meu inimigo, tem algum poder? Sim, ele tem algum poder, ele é enganador, ele é mentiroso. O maior episódio em que mostra essa falsidade do seu inimigo é quando você tem Moisés, e Moisés vai lá perante ao faraó e joga o cajado, e o cajado se transforma ali em uma cobra. Rapidamente, os sacerdotes do faraó vão procurar iludi-lo para fazer o mesmo que ele acredita ser um truque, para dizer, não é assim, também não é assim não, a gente também consegue fazer. Para mostrar que eles estão de alguma forma páreo, quando na verdade não há paridade aqui. Deus, ele é soberano, Deus, ele é único, ele é o detentor de todo o poder acima dos céus ou debaixo da terra. Deus, ele é único, ele é o todo-poderoso. Mas Satanás, ele utiliza de falsidade, ele utiliza de truques de camuflagem para que você pense, para que você duvide daquilo que Deus é capaz de fazer. Desde as coisas mais simples às coisas mais grandiosas. Desde a transformação de um cajado num outro ser vivo, ou seja, em te dar riquezas, te oferecer coisas grandes, como acontece no episódio ali do jejum de Jesus no deserto após o jejum de 40 dias. Então você vai observar que o tempo todo Satanás, como um grande enganador e principalmente como um grande imitador daquilo que vem de Deus, vai se utilizar de truques, do algum poder que ele tem para iludir, para enganar, para falsear aquilo que é mal, para que você pense que é bom e acabe caindo nas suas armadilhas. O apóstolo Paulo vai falar lá ainda no capítulo 6, nas ardilosas, nas armadilhas de Satanás, das ciladas de Satanás. Ele está falando disso, que ele utiliza de truques, de iscas falseadas, para que você possa cair no seu engano, cair na sua má orientação e se afastar daquilo que Deus tem para minha e para sua vida. Vamos lá. A quinta coisa, acusar. Em Apocalipse fica muito claro que ele trabalha como um acusador. Manuela, como isso se estabelece? De uma forma bem simples. Ele joga a isca para você, você cai na isca, acaba fazendo coisa que é contrária a Deus, e no final de tudo, Satanás vai lá e diz, tá vendo, Ele fez isso.
O próprio Satanás te acusa do que você fez. Ele joga na sua cara, né? Ele joga na sua face aquilo que você fez de ruim, aquilo que você faz de mal, para que você não se sinta digno, e na verdade não somos, da misericórdia e do amor de Deus. E com isso você se afaste ainda mais da presença de Deus. Então, numa questão, trazendo numa outra alegoria, né, construindo um outro cenário, saindo do cenário de guerra e entrando aqui num cenário de julgamento, a gente vai perceber que Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado, e Satanás acaba fazendo um papel ali de acusador, de promotor, né, que lança os nossos erros nas nossas faces para que a gente não alcance a salvação, não alcance o abraço, o amor e a misericórdia de Deus através do sacrifício do seu Filho Jesus. Então ele faz de tudo, utiliza todas as armas que ele tem, todo o conhecimento que ele tem, para que você e eu não nos aproximemos de Deus, para que eu e você não alcancemos a salvação. Em sexto lugar, tem aqui o semear a incredulidade, aquele que eu falei que muitas vezes é o que é mais disseminado dentro da igreja, por incrível que pareça. Satanás, ele tem agido nesses dias como se ele fosse simplesmente um mito, como se ele fosse simplesmente uma ilusão. A maior jargão hoje em dia é de que ele não existe, ou se ele existe, ele é apenas alguém mal interpretado, como acontece em alguns episódios de séries ou de filmes que costumamos ver na atualidade. Isso para ele é bom, porque se você não acredita nele, não acredita que existe uma força maligna sobre o mundo, sobre a esfera humana, sobre a influência, né, do mundo físico, também vai ficar mais distante ainda de você acreditar que existe uma batalha espiritual. E se você não acredita que existe uma batalha espiritual, você acha que orar não faz diferença, você acha que jejuar não faz diferença, você acha que ler a Bíblia não faz diferença, você acha que meditar ou praticar os ensinamentos de Jesus não faz diferença. E com isso você vai se enfraquecendo e se torna mais suscetível a cair em pecado e a cair nas armadilhas que ele provoca. Então ele provoca a incredulidade. Ele tem disseminado a incredulidade de que ele existe, a incredulidade de que ele também atua e que ele atua para te tirar do caminho reto, do caminho da retidão, do caminho da salvação. Então existe aqui confundir mentira com verdade, as meias verdades. Ele fala sobre que Satanás deturpa as escrituras. Ele fala sobre a dissimulação e a ilusão que o inimigo provoca e que utiliza como armadilha. Ele fala que Satanás ele é acusador. Ele fala sobre semear a incredulidade, que uma das armas que ele utiliza, e hoje em dia tem utilizado muito, é semear essa incredulidade. E por último, ele fala sobre promover o anticristianismo, ou seja, promover a falta de crença em Cristo, promover a falta da crença em Deus. Eu disse aqui, Satanás é opositor de tudo aquilo que vem de Deus, ele é opositor de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, a partir do momento em que ele se camufla, né, aposta que as pessoas não acreditem nele, para que as pessoas relaxem no seu processo de santificação e de busca, ele também acaba disseminando num outro lado, num outro aspecto, que Cristo não existe, que Cristo não é o Filho de Deus, que Deus não existe, que não existe um mundo metafísico, que não existe uma batalha espiritual aqui. Então você vai reparar que o seu inimigo, que o meu inimigo, ele trabalha em muitas frentes diferentes para que ele possa ganhar essa batalha. Mas ele sabe que ele já é derrotado. O apóstolo Paulo deixa muito claro que Satanás já perdeu, até porque ele está lutando contra uma força que é Deus, que é todo poderoso, que é criador de tudo e que estabelece todas as coisas. Satanás já perdeu. Ah, Manuela, então, se Satanás já perdeu, por que ele continua insistindo? Por que ele continua
induzindo pessoas, dissimulando para cima de pessoas, porque ele quer ferir a Deus. Ele sabe que contra Deus ele não pode atacar, ele não pode vencer. Então uma forma de atingir a Deus, já que Deus ama tanto o homem, é levando o homem ao inferno, é levando o homem a pecar, a se afastar de Deus e levando o homem a rejeitar o seu Criador, a rejeitar o amor e a misericórdia de Deus. Então, uma forma dele se sentir de alguma forma vingado, se assim eu posso dizer, se essa é a expressão correta, é tirando algumas pessoas do caminho, algumas não, todas as pessoas, se fosse possível, do caminho da retidão, do caminho do amor de Deus e da salvação. Porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, porque Deus ama o homem. Deus amou o homem de tal maneira que ele deu aquilo que lhe era próprio, aquilo que era essência da sua essência, para que padecesse na terra, sofresse na terra, morresse, mas ressuscitasse, para que o sacrifício perfeito fosse completo, tá? Então Satanás ele sempre vai lutar contra Cristo, contra aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo representa. Agora que eu já entendi como eu me fortaleço como crente, quem é o meu inimigo e como ele age, o apóstolo Paulo vem por último tratando como eu me defendo, como eu ataco e me defendo nessa batalha espiritual. Aqui, por definitivo, o apóstolo Paulo traz como exemplo o cenário militar, o exército romano, para explicar como o crente se defende e age na ofensiva na hora da batalha. Ah, Manuela, mas o crente também ataca, o crente também segue em frente, mas tudo isso é feito no Senhor. Falando disso tudo, muitas vezes parece que Deus, vocês estão em batalha, se virem aí, vamos ver no que dá. Não, Deus ele dá escape ao homem. Deus dá ferramentas ao homem para que o homem que se converteu tenha como se defender dos dardos inflamados do inimigo, contra os ataques ardilosos do inimigo. E essa armadura, ela é complemento daquela preparação que foi trabalhada no primeiro tópico. Então, um soldado, antes de ir para a guerra, ele faz ali a manutenção da sua farda, da sua botina, limpa a sua arma para ir para a guerra. Ele come, ele se alimenta para estar forte, para estar ali com substância para enfrentar a batalha. Mas existem alguns equipamentos que mantêm esse fortalecimento, que o protege dos ataques, que garante que ele possa se defender, porque os ataques espirituais, eles não param. Os ataques espirituais, eles são contínuos, são constantes. Assim sendo, o apóstolo Paulo apresenta ao crente a armadura que Deus estabelece para que o homem possa se defender. O exemplo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui, óbvio, está dentro do contexto em que ele conhece, dentro do contexto que ele viveu. Então ele vai usar aqui as peças, os componentes da armadura do exército romano para mostrar para os crentes quais são as armas que o crente pode utilizar para se manter firme e não cair nas ciladas do diabo. Então, dentro do exército romano existiam alguns componentes e cada um desses componentes vai fazer aí referência àquilo que o crente precisa ter e manter para resistir ao seu inimigo, para resistir ao diabo, para que ele fuja ali da gente, fuja ali não porque somos nós, mas por aquilo que habita em nós. Então ele vai falar assim, tem uma armadura, não fiquem preocupados, o seu inimigo, ele não é fraco, ele é forte, mas existe uma forma de você se defender, existe uma maneira, Deus deu algo aos crentes, Deus deu algo aos seus filhos, para que eles possam se defender, para que eles possam se proteger desses ataques. O primeiro elemento trabalhado ali pelo apóstolo Paulo vai ser o cinto. Nós conhecemos o cinto. A função do cinto é segurar aqui para que a roupa não saia do seu lugar.
dentro da construção romana, né, de armadura, o cinto ajudava na mobilidade, ou seja, no movimento do soldado. Garantia que o soldado pudesse se movimentar tanto para a direita, quanto para a esquerda, para trás ou para frente, sem que a sua armadura saísse do lugar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre cinto, ele está fazendo referência a algo que nos mantém no lugar, mantém tudo no mesmo lugar, mantém tudo assegurado, mesmo enquanto estamos nos movimentando. E o que mantém o crente com tudo no lugar é a verdade. Cinto fala sobre verdade. Cinto fala sobre integridade, por manter tudo no seu devido lugar. Tá certo? Então, a primeira coisa que se destaca é o cinto. Então, a primeira coisa que eu utilizo para me defender, para me manter protegido, mesmo quando eu estou em movimento, é a verdade. Um crente que não conhece a verdade, um crente que não defende a verdade, ele não se protege enquanto ele se movimenta. Ele está propenso, né? Ele está propenso a ser ferido no campo de batalha, a ser desgastado no campo de batalha. Porque o inimigo, ele não precisa de uma porta aberta, ele só precisa de uma frecha para ele poder fazer o estrago. Então, o cinto que mantém toda a armadura no lugar, mesmo quando o soldado se movimenta, se desloca, faz referência à verdade. O que mantém tudo no lugar nas nossas vidas é a verdade. A mentira, ela destrói, mas a verdade, ela protege. A verdade, ela consola. A verdade, ela orienta. Então, o cinto da armadura é a verdade. É o que te mantém ali protegido enquanto você se mantém durante a batalha. O segundo elemento utilizado é a couraça. A couraça é aquele colete. Dependendo aí do exemplo utilizado, né, é aquele colete de malha dos grandes soldados medievais ou aquela couraça, né, aquele peitoral de couro utilizado ali pelos romanos. Aquilo ali era utilizado para quê? Para proteger os órgãos vitais. A palavra de Deus diz que de todas as coisas que você deve guardar o seu coração. O coração, ele é um órgão vital. O coração é aquilo, dentro da linguagem espiritual, que rege a minha vida e a sua vida. E isso é algo que precisa ser protegido. Então, a couraça fala de proteção de órgãos vitais, fala de retidão. Como eu protejo aquilo que é vital para mim? Me mantendo no caminho correto, me mantendo no mesmo objetivo. Então, o cinto fala da verdade, que permite que eu me movimente, seja móvel, sem que as coisas saiam do seu lugar. A couraça, né, que podia ser de couro, podia ser de ferro, podia ser ali de aço hoje em dia, né? Ela protege órgãos vitais, ela protege aquilo que para mim é importante, aquilo que estimula em mim vida. Então, eu consigo me movimentar tendo aquilo que é vital para mim protegido, me mantém em retidão. Espiritualmente falando, é aquilo que é correto, o objetivo daquilo que é certo, ou seja, estou percorrendo para o alvo. E qual é o meu alvo? O meu alvo é a vitória. E a vitória para o crente não é uma bênção material. A vitória para o crente é a salvação. Então, o cinto, veio a couraça. Depois da couraça, ele fala 2 sapatos. Sapato, antigamente, ele era feito de meia bota. E ele garantia a estabilidade, ele garantia o equilíbrio do soldado. Dependendo do campo de batalha que era estabelecido, o campo de batalha podia ter muitas pedras, o campo de batalha podia ser desnivelado, o campo de batalha podia ter muitos espinhos, dependendo do local onde a batalha foi marcada. Então, os sapatos, as sandálias, mantinham os pés protegidos e, principalmente, mantinha a estabilidade do soldado. Transferindo isso para o lado espiritual, as sandálias falam da paz. As sandálias
protegem os pés daquele que leva a boa nova, daquele que leva a salvação, daquele que leva a pregação da salvação. Então os pés são importantes porque sem os pés eu não me desloco, eu não ando. E os meus pés têm que ir sempre em missão de paz, em missão de levar aquilo que é boa nova, aquilo que é salvação, para que todos os homens conheçam a salvação preparada por Deus para a humanidade. Então falamos de cinto, falamos de couraça e falamos ali das sandálias. Depois ele fala do escudo. O escudo é a principal ferramenta de defesa num campo de batalha. Os romanos, o escudo romano, geralmente ele era retangular e media aqui 1 metro ou um pouquinho mais, dependendo da altura do soldado. Ela servia para empurrar o inimigo para fora, servia para evitar golpes de armas mais longas, como lanças, como espadas, e principalmente servia ali para evitar as flechadas dos arqueiros que ficavam atrás ali de algumas infantarias. Então, o escudo é o principal, é a principal arma de defesa do soldado. Aqui, o escudo é a principal arma de defesa porque o escudo significa a fé. Fé é aquilo que eu tenho certeza, aquilo que eu creio, que eu simplesmente sei. Então, a fé, ela me ajuda a me defender dos dardos inflamados do inimigo, ou seja, dos dardos da dúvida, dos dardos da incredulidade, dos dardos que podem me desanimar no meio do caminho para que evitem que eu prossiga, que eu siga em frente. Então, o escudo, ele é extremamente importante, porque ele faz eu repelir aquilo que pode desmoronar a minha fé. Por isso, esse era um dos equipamentos mais bem cuidados, sempre procurados, sempre levados, porque ele servia como proteção no campo de batalha. E a proteção dentro do campo de batalha espiritual que o crente precisa ter é a fé. Falamos do cinto, que é a verdade, da couraça, que é a retidão, que protege os meus órgãos vitais. Falamos das meias botas, das sandálias, que representam aqui o levar a paz, levar as boas novas e me manter estável no meio do caminho. Falamos então do escudo. Agora nós vamos falar sobre o capacete. O capacete, geralmente, esse era feito ou de bronze ou era feito de ferro. Ele protegia a caixa craniana. E aqui a gente está falando de proteção. Proteção do quê? Proteção da mente. Proteção daquilo que se passa dentro da minha cabeça, daquilo que eu maquino. E o capacete aqui é chamado por Paulo de capacete da salvação. Por quê? Porque se eu tenho fé, eu creio, eu tenho certeza, eu tenho compreensão de que existe salvação. Então o capacete, ele tá ali para proteger a minha mente de tudo aquilo que possa tirar a certeza da minha salvação, da certeza que eu posso alcançar a salvação se eu me arrepender e compreender a magnitude do sacrifício de Jesus na cruz, entender o amor de Deus. Então o capacete serve para proteger as minhas certezas, para manter a minha confiança. Lembra que a gente falou que o soldado, ele também precisa ir para o campo de batalha preparado psicologicamente? O crente é a mesma coisa. A nossa cabeça é um campo fértil para pensar demasiadas coisas, pensar até coisas demais. Então, qualquer palavra, qualquer sussurro que possa provocar algo contrário àquilo que eu tenho certeza, ou que pelo menos eu deveria ter certeza, já demonstra a fragilidade da minha mente, já demonstra a fragilidade dos meus pensamentos e das minhas certezas. Então o capacete da salvação é aquilo que mantém o tempo todo dentro da minha mente, dentro do meu raciocínio, que eu tenho certeza da salvação, que eu posso alcançar a salvação, não pelas minhas próprias forças, mas por aquilo que Deus estabeleceu
através de Jesus, para que eu possa alcançar a salvação. Então, cinto, couraça, sapato, capacete e por último vem a espada. A espada é tanto um instrumento de ofensiva, ou seja, tanto um instrumento de ataque, quanto um instrumento de defesa. A palavra, já dei a dica, né? A espada está relacionada aqui à palavra. A palavra de Deus, ela tem funções inimagináveis. Ela me exorta, ela me consola, ela me orienta, ela me instrui. Ela é aquilo que Deus fala para mim, aquilo que Deus preparou para ser direcionado a mim. Então a espada, ela é um instrumento de ataque, de ofensiva. Ali, quando Jesus foi tentado no deserto, a batalha foi travada pela palavra. As defesas, os ataques, transferindo esse episódio para um campo de batalha, né? Quando Jesus fala, ele ataca e defende ao mesmo tempo, e o inimigo da mesma forma, por também conhecer a palavra, utiliza de forma deturpada ela para atacar, para tentar tirar a estabilidade de Cristo, se aproveitar de uma necessidade material para tirar ele do foco que era espiritual. Então você vê que a espada, que a palavra, ela serve tanto para atacar, para repelir aquilo que é mal, quanto também serve para defender o homem. Serve ali para proteger o homem dos ataques. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, na sua última exortação aos Efésios, deixa muito claro 3 coisas. Primeiro, que você vive uma batalha. E ela é uma batalha espiritual. Por isso, ela só pode ser vencida se eu estiver fortalecido espiritualmente. Segunda coisa, que o meu inimigo me conhece e que Deus também faz com que eu o conheça, para que a batalha não seja uma batalha injusta, porque Deus é justo. Então, eu tenho como conhecer as artimanhas do meu inimigo, da mesma forma que o meu inimigo conhece as minhas fraquezas. É por isso que eu preciso estar no primeiro tópico, é por isso que eu preciso estar fortalecido espiritualmente. Terceiro, Deus não me joga na batalha sem eu estar com alguma proteção. Deus não me lança para esse chamado, para essa realidade, sem que Ele me dê meios para que eu possa me proteger e também atacar, e também avançar, porque afinal de contas é uma batalha. Então o apóstolo Paulo consola e exorta. Olha, prestem atenção, sejam santos, orem, se alimentem daquilo que é espiritual, mas fiquem confortados, porque Deus manda os instrumentos de defesa para que sejam usados com habilidade, para que você possa se defender das ciladas do inimigo. Então, meus amados irmãos, essa foi a nossa última lição do segundo trimestre de 2020. Se você é membro de nossa igreja, fique sabendo que nós vamos continuar as nossas atividades de Escola Bíblica Dominical por aqui, via YouTube. E a lição que nós vamos estar estudando nessa terceiro trimestre, né, o que deveria ser o terceiro trimestre, é essa revista aqui, ó. Nós vamos estar falando sobre Jesus, a fim de manter o raciocínio da pregação de Paulo, que falou tanto sobre Cristo, e agora se faz necessário sabermos quem é esse Cristo que tanto o apóstolo Paulo fala e descreveu sobre ele nas suas orientações. Então eu espero que esse trimestre tenha sido abençoador na sua vida, mesmo em torno de tantos problemas que estamos vivendo. Eu espero que essa aula venha te abençoar e esclarecer o que é uma batalha espiritual e como você deve se preparar para ela. E espero que todos vocês estejam bem e continuem nos acompanhando nesse início de terceiro trimestre. Que Deus a todos abençoe, um excelente domingo, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.